Olá, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, meu nome é Graziela Borges, sou fisioterapeuta e micropigmentadora e hoje eu estou passando aqui para agradecer aos mais de 14 mil inscritos. Gente, eu tô muito feliz com esses 14 mil inscritos aqui no canal, porque eu fiquei longe um ano, né? E eu não imaginava quanto que tava o canal de inscritos e nada. E quando eu vi, eu fiquei muito feliz. Eu falei, não, eu preciso passar para agradecer essas pessoas, né, que me seguem aí, tanto aqui como no Instagram também, tem muita gente que me segue, no Facebook também tem muita gente que me segue. Então eu quero agradecer a todos vocês. Eu vou deixar aqui uma série de 4 vídeos, né? Essa série, pessoal, é uma aula praticamente de fisiologia da pele. É uma aula que eu vou falar sobre as camadas da pele, eu vou falar os tipos de pele, como que esses tipos de pele podem influenciar. Por que você precisa reconhecer os tipos de pele? Porque pode influenciar a cor da sua micropigmentação no final, né? Também vou falar um pouco sobre pigmentação de pele, vou falar os pigmentos que tem, né, na pele, vou falar sobre melanina. Então é uma aula completa que está lá no meu curso online de micropigmentação. E aí eu deixei disponível aqui como um presente para vocês. O que eu quero passar aqui para vocês durante esse período, né, vai ser de grande aprendizado, eu espero que vocês aprendam bastante. É uma aula voltada para micropigmentador. Então, se você não é micropigmentador, pode ser que você se sinta um pouco perdido ainda, né? Mas é uma aula voltada para micropigmentação. Espero que você curta bastante essa aula, anote. Se achar que eu tô falando muito rápido, diminui essa velocidade aí no YouTube, né? Toma nota, escreve, porque é uma aula com bastante conteúdo. Eu preparei com bastante carinho para minha turma lá do curso de micropigmentação e eu espero que vocês gostem, tá? Como eu disse, eu dividi essa aula para não ficar muito extensa em 4 vídeos. Isso daqui vai ser a parte da aula e depois na sequência, né? Não esquece de deixar ativo o sininho que na sequência vocês vão ver. Então roda a vinheta que vai começar o vídeo. Oi pessoal, hoje a nossa aula é sobre pele, né? A pele, ela se torna de extrema importância e fundamental para a gente que vai começar como micropigmentador ou para você que quer se tornar um especialista na área. Então, por que é bom você entender sobre a pele? Para quando aquele cliente chegar com irritação na pele, ou até mesmo com uma péssima cicatrização, ou até mesmo acontecer alguma intercorrência com aquela pele daquele cliente, você saber pelo menos o que fazer quando você reconhece todas as estruturas da pele, ok? Então eu vou mostrar aí na tela para vocês, geralmente, o que é a pele, né? Quando a gente começa a falar de pele, a gente fala o quê? A pele, ela é o maior órgão do corpo humano, né? Ela, juntamente com os anexos, ela compõe, né, um sistema chamado sistema tegumentar, que é o sistema responsável pelo revestimento do nosso corpo. E aí, quem são esses anexos, né? São as glândulas sudoríparas e sebáceas, pelos, unhas, cabelos e até mesmo os receptores cutâneos. Calma que eu vou explicar todos eles para vocês, tá? Primeiro a gente vai falar um pouco sobre a pele e sobre as camadas da pele, né? Como ela se divide. É importante você entender todas as estruturas que tem ali nas camadas da pele, certo? Então vamos começar falando então das camadas da pele. A pele, ela se divide, como vocês vão ver aí na tela, em epiderme, derme e hipoderme. Então ela se divide em 3 camadas. Dessas 3 camadas a gente vai começar falando um pouco da epiderme. A epiderme, então, ela é uma camada geralmente rica em queratina, composta por células achatadas. Geralmente a gente chama que são células achatadas e justapostas, que são células em formatos de folhas, né? A epiderme também ela é uma camada avascular, ou seja, tudo que você aplicar nessa camada não sangra. Tudo que você aplica na epiderme tende a não sangrar, porque ela é avascular, né? Ela é uma camada também que ela subdivide em outras camadas, ou seja, a gente vai falar um pouco aqui das subcamadas da epiderme, ok? Então, qual é a primeira camada aí que a gente pode dizer? Camada basal.
Então, como vocês vão ver aí na tela, a camada basal ela é conhecida também como camada germinativa, justamente porque ela possui bastante células troncos, né, que são células que se dividem mitoticamente, né? E quando a gente fala de camada basal, como vocês podem ver na tela, ela forma os melanócitos, que são as células que produzem melanina, né? Nessa camada também existe a presença de células de Merkel. Que células são essas? Elas são conhecidas como células táteis, né? São as células que geralmente, através de estímulos mecânicos do exterior, elas encaminham pelas fibras nervosas, ou seja, tudo que for em relação à sensibilidade e dor, né, as células de Merkel vão estar presentes ali, que são as terminações nervosas livres, ok? Então, a próxima camada que vocês estão vendo aí na tela é a camada espinhosa, né? A camada espinhosa, pessoal, ela apresenta um formato de espinhos, né, como vocês podem ver, e geralmente ela leva esse nome porque ela tem as suas conexões intercelulares, né, entre as células conhecidas como desmossomos. Quem são os desmossomos? Os desmossomos, eles mantêm os queratinócitos unidos. E geralmente eles são resistentes ao cisalhamento. O que quer dizer isso? Evitando que ocorra o quê? Que as células se deformem. Isso é bem interessante, tá? Nessa camada também, como vocês podem ver, tem a presença de células de Langerhans, que são as células que a gente geralmente chama assim, as células de alerta, né? São células que detectam agentes invasores, né? Avisando que ali tem algo que não está normal. Então é bem interessante vocês saberem que nessa camada existem as células de Langerhans, elas são muito importantes para o nosso dia a dia como micropigmentador. Outra camada que é interessante que vocês podem ver também aí na tela é a camada granulosa. Como vocês podem notar, essa camada ela possui grânulos de queratina, por isso que ela chama camada granulosa. É nessa camada que tem a presença de um precursor químico que auxilia na produção de queratina. O nome desse precursor químico é ceratoialina. Eu vou deixar aqui na tela para vocês, né, o nome do precursor químico. E o que é importante entender? Geralmente essa camada ela apresenta esses grânulos de queratina endurecidos, né? É nessa camada também, nessa camada granulosa, que as células elas se transformam em um depósito lipídico, formando uma barreira altamente impermeável, impedindo a desidratação do organismo. Então, como a gente está falando das subcamadas, tem a camada lúcida também. A camada lúcida, pessoal, tem algumas literaturas que não citam a camada lúcida. Geralmente a camada lúcida, pessoal, ela é constituída por uma ou duas filas de células, né, praticamente transparentes, né, são células planas e praticamente transparentes, que embora elas possuam um núcleo, elas não desempenham nenhum tipo de atividade essencial para o organismo. E elas só se apresentam nas regiões palmoplantares, que a gente fala, que é o quê? Palma das mãos e planta dos pés. Então, por ela não se apresentar em todas as estruturas do nosso corpo, algumas literaturas acabam não citando essa camada, certo? E aí, entre as camadas também, a gente vai falar um pouco da camada córnea. A camada córnea, ela é conhecida como camada queratinizada. Ela é a primeira camada, né, que geralmente se apresenta na nossa região, na nossa pele. Ela é a primeira camada que geralmente se apresenta na nossa pele. E aí o que a gente pode entender? Geralmente ela é composta por células achatadas, sem núcleos e geralmente morta. Isso mesmo, as células nessa camada elas ficam endurecidas e mortas, né? Então nessa camada que ocorre a renovação celular. Essas células elas são constantemente substituídas, fazendo com que ocorra essa renovação celular. E por que você precisa entender todas essas estruturas que eu acabei de explicar para você? Porque eu vou falar agora um pouco da renovação celular para você. Vou mostrar aí na tela para vocês, geralmente, o que é a renovação celular. Na medida que ocorre, né, a multiplicação das células, né, que elas acabam se dividindo mitoticamente ali, as células novas, elas vão empurrando as células velhas para a superfície, e nisso que elas empurram as células velhas para a superfície, começa a formar uma camada endurecida, altamente impermeável, coberta de queratina.
e aí elas fazem o quê? Elas morrem e são substituídas, então acabam se renovando, né? Então, como vocês perceberam aí na epiderme, vocês não precisam ficar passando cicatrizante ou algo do tipo. A pele, ela se regenera por si só. O que você precisa entender é que a renovação celular, ela acontece constantemente. Então a pele vai se regenerar, tá, pessoal? Por mais que ocorra algum tipo de intercorrência, a pele ficou machucada, só se acontecer algum tipo de infecção no local, aí já é diferente. Aí já não é com você, você tem que caminhar para um médico, certo? Um profissional habilitado. Mas até então, se essa pele saiu do seu estabelecimento normal, a única coisa que você vai pedir para essa cliente é para ela hidratar essa pele para manter essa regeneração, ok? Então, você como micropigmentador, entendendo essas estruturas da epiderme, entendendo a renovação celular, você já sabe que as células aí dessa região se regeneram por si só. Então, a pele ela se regenera. Qualquer tipo de intercorrência, um arranhão, até mesmo a micropigmentação, ou o cliente, quando a gente tem aquelas queimaduras que a gente fala de primeiro grau, a pele ela se regenera. É só esperar. Geralmente as pessoas falam que esse tempo da renovação celular dura em torno de 28 dias, né? Então não precisa ficar comprando aquele monte de produto que é para cicatrizar, cicatrizante, não precisa. A gente só precisa hidratar essa pele, certo? E aí, pessoal, gostou dessa aula? Calma, né? Como eu disse, eu dividi em 4 aulas aí. Então, não esquece de ativar o sininho para quando começar a próxima aula você já receber a notificação e dar o seu like para ajudar o canal, tá bom? É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.